bom dia! Iniciando mais uma sexta-feira de caminhada ambiental na prática. Bom dia, João! Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem-vindos a mais uma conversa, mais uma live da caminhada ambiental na prática. Hoje falando aí, dando uma sequência, na verdade, dos comentários da lei do Código Florestal. Vamos dar, então, prosseguimento aí e trazendo aí os nossos conhecimentos, enfim, o nosso posicionamento quanto à interpretação da lei do Código Florestal, né, Thiago? Voltamos aí no artigo 3º da lei, João, em que fala para os efeitos dessa lei o que a gente entende. Então vamos lá, vamos comentar então. Primeiro, Amazônia Legal. Tá? Os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo do 13º grau dos estados de Tocantins e Goiás e ao oeste do meridiano de 44 graus oeste do estado do Maranhão. Traz, na verdade, os conceitos, né, do que se entende pela Amazônia Legal, né? Então, não deixa de ser um conceito bem amplo aí dos estados, né? Inciso 2, área de preservação permanente. Esse eu vejo que é um conceito muito importante que não só regra toda parte do Código Florestal, como boa parte das legislações brasileiras, né, no sentido de, digamos assim, de preservação, de objetivos, diretrizes para sua não contaminação, na sua não degradação. Então, várias outras leis estão diretamente linkadas, diretamente relacionadas à preservação das áreas de preservação permanentes, né, tão faladas APPs, que não passa de ser, então, uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Então, isso é uma parte importante também. Bom, tem um curso d'água, né, Thiago? Não quer dizer que por ele estar descoberto de vegetação nativa, que ele deixa de ser uma APP. Então, ele continua sendo uma área de preservação permanente da mesma forma, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Então, por que tanta importância, né, no conceito da APP, na sua preservação de APP? Então, qual que é a função ambiental de uma APP? É preservar os recursos hídricos. Então, não somente, mas a paisagem, como a própria lei diz, a estabilidade geológica, ou seja, dar condições para esse solo não sofrer erosão, para esse solo que está nessa margem desse curso d'água, criando uma mata ciliar, né, ao longo desse curso d'água, dessa sanga, desse rio, desse córrego. Então, dar condições para que se tenha uma estabilidade geológica. Então, nesse sentido também. Biodiversidade, né? Biodiversidade, fauna, flora, enfim, todos os animais e seres vivos que habitam esse ambiente e fazem dali seu local para dessedentação, fazem ali do seu local para pousio, para, enfim, permanência, né? Facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, ou seja, essa interligação, né, da fauna e da flora. Proteger o solo, novamente, então, trazendo um pouquinho do conceito da estabilidade geológica, né, uma proteção do solo, uma proteção dessa mata ciliar, uma proteção dessa faixa de preservação. E assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, no meu ponto de vista, esse é um conceito mais importante aí, um dos mais importantes que nós temos na legislação hoje, né, Thiago? Reserva legal. Então, a reserva legal, a lei, ela diz que a área localizada no interior de uma propriedade ou uma posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Então, sucintamente, a reserva legal, o que é? É uma área que a lei cita hoje que seria de 20% dentro da propriedade rural ou posse, né? Em alguns estados, né? Lembrando que pega a Amazônia Legal lá, por exemplo, já bem lembrado, João. A porcentagem, né? Isso aí. E essa área é uma área que ela tem que ser coberta de vegetação ou não necessariamente, né? Mas a gente vê muitos casos, a questão da reserva legal, em que tem situações, propriedades que existe a verbação de reserva legal na matrícula, mas na realidade não está. Então isso é uma questão bem que se deve levar em consideração
E você que está nos ouvindo, que é proprietário de área rural, dá uma olhadinha, né? Vê na tua propriedade e vê se você tem essa reserva legal hoje. Ou às vezes ao contrário, né, Tiago? Estava lembrando aqui, às vezes situações que daí está na matrícula, mas não está mais na prática, né? Isso. Então, Isso. às vezes está na matrícula e, na verdade, na realidade do imóvel lá, é lavoura. Uhum. E sempre foi lavoura. De repente, às vezes pode acontecer, né? Somos todos humanos, né? De até erros de antigos de matrícula, né? Erros de engraves em matrículas, né? Seja de erros técnicos, às vezes, ou às vezes até mesmo cartoriais, né? De informar averbações diferentes, números errados ali e encravar em matrícula uma área de reserva legal que na prática nunca existiu, né? Sim, e além disso, né, João, hoje você não tem mais essa legalidade de você ter que averbar a reserva legal em matrícula. Hoje o próprio cadastro ambiental rural, ele já serve como ferramenta, né, autodeclaratória, de você destinar uma área da tua propriedade para a reserva legal. Exato. Seja ela que já esteja encravada em matrícula, você vai ter que citar onde que ela está, ou você propor uma proposta de reserva legal. Agora, a partir do momento que você propor esse local, a partir da análise do CAR, você não consegue mais alterar isso mediante o processo de alteração. Tu vai poder, tem seus usos sustentáveis da reserva legal, né? Então isso está bem amparado no CAR, então é importante lembrar isso, né? Que o CAR é uma ferramenta aí que tem que ser muito bem elaborada, tem que ser bem avaliada, tem que ser muito bem interpretada previamente toda a propriedade antes de qualquer elaboração de cadastro. Uhum. Porque após feito esse cadastro, após lançado, então um CAR que é autodeclaratório, você tem que saber o que tu está declarando nele. Claro. Então não é simplesmente você ir lá e botar qualquer coisa para fins de passar ou para fins de se ter lá o seu recibo para usar esse recibo na tua emergência ali que tu precisa para um banco ou seja para qualquer fator, né? Porque tu tá declarando uma coisa, a identidade aí da tua propriedade. Então, entrando um pouquinho agora no CAR, né, Tiago, mas eu vejo que assim, é importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo também que o CAR é uma ferramenta, sim, muito importante, mas tem que ser muito bem feita. Sim, é isso aí. Área rural consolidada. Uhum. Área rural consolidada. Então, área de imóvel com ocupação antrópica, ou seja, ocupação realizada previamente, né, preteritamente lá atrás, pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações. Então, vejam só, podem ser obras, né, benfeitorias ou atividades agro-silvio-pastoris. Admitida, neste último caso, a adoção do regime do pousio. Então, muito importante também, linkado também com o CAR isso, né? Então, faixas da APP, por exemplo, que estejam lá os seus cursos d'água, as suas faixas de preservação consolidados, então, de acordo com os modos fiscais dessa propriedade, então, a partir disso, a partir de uma análise do CAR, a partir de um CAR bem feito, a partir de tudo que antecede isso, nós teremos aí áreas consolidadas em faixa APP. Bom, a lei é clara, em algum momento nós vamos chegar lá nas faixas da APP, quais são os distanciamentos, quais são as caracterizações das APPs, que vai lá e dizer, é 30 metros, 50 metros, é topo de morro, é vereda, é 50 metros de nascente, etc. Uhum. Né? Mas dentro dessas áreas, dentro dessas faixas, aonde que entra a área consolidada nisso e qual a minha função dessa área consolidada? É, de repente, eu utilizar essa área e não necessariamente ter que preservar totalmente essa faixa, essa APP nesse local. E importante, João, o consolidado, ele já diz, é consolidado, é a atividade que está consolidada. Então, se você tem área de lavoura nesse local, nessa área consolidada, e você quer vender a área para alguém, e daqui a pouco o cara vai tornar, ele vai fazer um pavilhão, vai fazer uma construção, seja ele para máquinas, enfim, você muda o conceito. O teu uso é diferente, então você não vai conseguir licenciar isso a não ser distante a faixa de APP que delimita a lei, seja os 30, 50, 100, enfim. Né? Então, quando você muda, é muito importante isso, quando você muda a tua atividade, automaticamente você tem que seguir o que diz a lei na questão de faixas de APP. Até mesmo porque aqui deixa bem claro, né? A ocupação
antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008. Então, o que tinha Que antes de julho de 2008, do dia 22 de julho de 2008, é possível você caracterizar como uma consolidação. Agora, a partir dessa data, né, novas intervenções nessa APP, por exemplo, tinha mato lá em 2008, né, em 2012 não tem mais mato, não é uma área consolidada mais, é uma intervenção numa faixa PP, possivelmente sem autorização ambiental, ou com autorização ambiental, daí mediante, né, as alternativas de baixo impacto, possivelmente, ou irregulares mesmo, né? Claro, Daí lógico. gerando aí crimes ambientais. Então, muito importante ficar esperto nesse quesito. Outro conceito aqui, ó, propriedade ou posse rural familiar. Então, o que é? É aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor, familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária. E aqui atendo os dispositivos no artigo 3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Então, o que é aqui? É a pequena propriedade, né? A subsistência, é o cara que vive somente naquela propriedade, que só tem aquela propriedade para viver. Então, muito importante também. E tem alguns quesitos do próprio licenciamento florestal, da lei, que articula, né, algumas situações para que esse proprietário de imóvel rural familiar, ele consiga, né, facilitar alguns licenciamentos, benefícios. Isso aí, para o pequeno produtor, é importante também. Uso alternativo do solo, então substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, com atividades agropecuárias, industriais de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana. Então, veja bem, já é o contrário da área consolidada, porque aí eu estou dando um uso alternativo do solo. Então, eu estou dizendo que nessa área eu vou ter um uso alternativo. Que o que é? Então, é substituição dessa vegetação nativa, é remover uma vegetação nativa que existe ali, ou uma formação sucessora, por outro tipo de cobertura. Então, uso alternativo desse solo. Quais seriam? Atividades agropecuárias, lavoura, né? Lavoura, soja, milho, enfim. Industriais, geração e transmissão de energia, mineração, transporte, assentamentos urbanos, outras formas de ocupação urbana. Então, isso não deixa de ser um uso alternativo, que pode ser licenciado mediante, né, as possibilidades. Isso aí, nem tudo vai poder. Né, mediante os critérios da lei. Manejo sustentável, administração da vegetação natural para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto do manejo e considerando-se cumulativamente ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Então, o que é aqui? É você usar esse teu solo, né, atribuir no solo diversidade. Né? Daqui a pouco você pode ter vegetação, não quer dizer que você não possa tirar essa vegetação. Você vai poder usar, mas de uma forma sustentável, intercalada, entende? Ter espécies ali nesse local e você fazer o manejo disso, né, de acordo com cada legislação. Então, inciso 8, utilidade pública. Então, quais que são os conceitos da utilidade pública, né? Isso é muito importante também. Atividades de segurança nacional e proteção sanitária. Obras de infraestrutura destinada a concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, e inclusive aquele necessário ao parcelamento do solo urbano aprovados pelos municípios. Saneamento, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. Então, é enquadrado como utilidade pública. Então, essas ações, então, muitas vezes, né, a intervenção em área de EPP merece, então, um olhar diferente, né? Isso aí, porque é uma finalidade pública, uma finalidade que vai se dar para um fim social, é uma transposição de um rio, por exemplo, ou é uma ligação asfáltica que vai ter que intervir, né,
sobre uma faixa APP, enfim. Então, são utilidades públicas que na lei, então, trazem um conceito um pouquinho diferente. E mesmo nesse sentido, né, João, até daqui a pouco alguns locais que seja muito escasso algum material lá para você cascalhar, empedrar uma estrada, você poder licenciar algo que esteja numa área de preservação, né, que isso nada mais é que uma utilidade pública, que é para o bem do povo. Inclusive na parte até mesmo da mineração, né, alguns conceitos trazem hoje, especialmente no Rio Grande do Sul, a possibilidade, por exemplo, de supressão de vegetação em estágios diferentes para substâncias minerais que remetam à construção civil, diferente de algumas substâncias minerais que não remetam à construção civil. Então, mais para uso comercial. Né? Então para algumas atividades, para algumas substâncias, você tem uma maior facilidade no licenciamento de supressão da vegetação, estágio médio, por exemplo, em que para algumas outras substâncias minerais isso não é possível, devido que para a questão, né, do uso público desse basalto, por exemplo, que vai ser para a construção civil, que vai fazer o asfalto lá, então tu precisa do basalto, diferente de uma pedra de ágata, por exemplo, que a ágata tu vai fazer um uso comercial dela, tu vai fazer materiais, enfim, né, para beleza, enfim, tudo mais, né? Então, diferente do basalto, que daqui a pouco você vai usar isso para um uso público de fato, né? Certo. Atividades e obras de defesa civil, né? Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 deste artigo. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definida do ato do chefe do Poder Executivo Federal, do presidente. Então, nesse quesito, né, daqui a pouco você tem uma área em que você precisa acessar e você não tem um outro local onde você possa acessar. E você tem uma mata. Então, existe sim a possibilidade de você poder fazer o licenciamento disso, né? Porque você não tem uma outra alternativa locacional, né? Você só tem aquele local para você acessar. Então, existe também um meio legal para fazer isso. E veja bem no item D, né, Tiago, atividades que comprovadamente proporcionem melhorias à proteção da função ambiental, referida no inciso 2 desse artigo. Então, o inciso 2 voltamos lá para o conceito de área de APP. Então, a área de proteção permanente. Então, atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas nas áreas de APP. Então, é um conceito de utilidade pública, então, ações, enfim, melhorias e proteção de função ambiental. Por quê? Porque a APP em si ela já é um local, um espaço essencialmente protegido que tem objetivo social, muitas vezes, né? Então você ter áreas preservadas para garantir o futuro, né, da nossa nação, enfim, para garantir a qualidade de vida, garantir a preservação dessas espécies que estão ali nesse ambiente. Então, tudo remete, né, volta à área de preservação permanente muitas vezes. Então, em resumo, né, Tiago, acho que nessa primeira etapa, né, de comentários, acho que conseguimos abordar bastantes assuntos, bastante tópicos aqui, assuntos, né, importantes sobre os conceitos, né, nesse sentido de APP. E desse artigo 3º aí, né, João? Chegamos ao fim? Chegamos ao fim, vamos dar andamento na próxima semana. Então, um abraço, pessoal, e nos sigam. Abraço a todos e um ótimo final de semana.